Deus seja louvado pela vida de todos vocês, nossos visitantes. Vou pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Romanos, a carta, na verdade. Livro não, a carta de Paulo. Obrigado, Bruno. Aos Romanos, capítulo 5. Na verdade, nós estaríamos ministrando a palavra no próximo domingo, né? Mas em decorrência da viagem necessária do sobrinho, que estaria na escala, nós então fomos convocados a substituí-lo. Eu me confesso que meu coração estava todo voltado para algo, né? Do dia 27, mas nada que Deus não possa abençoar os irmãos com essa pequena porção das Escrituras. Todos encontraram Romanos, capítulo 5? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Sentem-se, por favor. Vamos falar muito pouco sobre Cristo, nossa Páscoa e seus benefícios. Bom, sexta-feira da Paixão, comemorou-se a morte de Cristo. Esse não é um assunto muito atraente, né? Acho que desde o início, da introdução do pecado, e o pecado trouxe consigo a morte, os seres humanos, por mais preparados teologicamente, preparados intelectualmente, de todas as formas, quando chega o fator morte, parece que nós não sabemos lidar com isso. Ainda traz muitas dores, muitos sofrimentos, muitas interrogações. Eu, particularmente, como pastor, ao longo desses 30 anos, tenho visto cristãos que pareciam muito alicerçados em Deus, até lidar com o fator morte. E foram, então, visitados por uma série de questionamentos e interrogações. Os porquês afloram, né? Então, há muita dificuldade de lidar com isso. E, então, o assunto da morte não é atraente quando se trata de morte no campo humano, né? Embora alguns sejam beneficiados pela morte de outros, alguns deixam heranças, deixam algumas coisas, mas que são efêmeras, são passageiras, né? Elas são terrenas. Mas falar da morte de Jesus e da ressurreição, principalmente, nós vamos começar pela morte, não é? Há muitos benefícios, não é? Porque a morte de Jesus trouxe benefícios não apenas terrenos, como homens deixam suas heranças. A morte de Jesus, pela sua ressurreição, nos trouxe bens eternos, meus irmãos, transcendentes, sobrenaturais, que transcendem, que passam dessa vida até a outra vida, a vida eterna. Então, o primeiro benefício que nós enxergamos, Paulo começa dizendo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que ele se utiliza duas vezes, de 2 versículos, para falar sobre a justificação. O primeiro está aqui, sendo, pois, justificados pela fé, e depois o 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue.
Justificados pelo sangue quer dizer justificados pela morte, pelo sacrifício vicário, substitutivo de Jesus, não é? Mas nós fomos justificados pela morte em Cristo, mas mediante a fé. Paulo vai dizer em Efésios 2, 8 e 9, dos versículos 2, 8 e 9, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, né? Isso é dom de Deus. Então, meus irmãos, a doutrina da justificação é compreendida como o ato pelo qual o homem, passando do pecado ao estado de graça, torna-se digno da vida eterna, né? Ele está em estado de rebeldia, de rebelião. Então, Paulo começa dizendo que nós fomos justificados pela fé. Isso é maravilhoso, porque a morte de Jesus cumpriu nessa justificação todas as exigências de Deus requeridas na lei. A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo se fez maldição por todos nós, né? E maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, essa morte de Jesus, ela nos proveu justificação, ou seja, tornou-nos inocentes, sem culpa. Essa é a ideia de justificação, meus irmãos, né? Nós somos absolvidos de nossas culpas, nós tornamos-nos inocentes diante de Deus, né? Por meio da morte de Jesus Cristo. E se a morte de Jesus nos proveu justificação, a ressurreição de Cristo a selou definitivamente sobre os pecados passados, presentes e futuros. Isso não é, veja bem, uma autonomia, uma liberação para que levemos uma vida leviana de pecado. Mas a justificação, ela é compreendida nesses três tempos. Já aconteceu, está acontecendo, porque, infelizmente, ainda somos prisioneiros desse corpo humano, e a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer que faça sempre o bem e nunca peque. João diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. O ideal é esse, mas se pecardes, né, então, mas se pela fé você peca e se arrepende e busca o perdão de Deus, de imediato essa justificação acontece. Ela aconteceu pelos pecados nossos passados em estado de ignorância, como a Bíblia diz em Atos 17:30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Estávamos em estado de desconhecimento da lei de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Fomos justificados. Mas se fôssemos só justificados, meus irmãos, pela morte, ela não teria efeito se não houvesse ressurreição. Então a ressurreição de Cristo selou definitivamente a nossa justificação, que passa por esta vida até a eternidade. Então todas as exigências de Deus foram cumpridas, né, na morte de Jesus. E aí Paulo diz uma coisa: por causa dessa justificação pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo diz que nós temos paz com Deus. Em Filipenses 4:6 lá, a Bíblia vai falar da paz de Deus, que nós temos a paz de Deus. Isso é um sentimento. Mas quando o apóstolo aqui diz que temos paz com Deus, se transforma em relacionamento. Toda aquela inimizade que havia por desconhecimento da lei de Deus, durante tanto tempo nós ferimos o coração de Deus. Pela justificação, o Senhor trouxe paz com Deus. A nossa relação hoje não é só o sentimento de paz que Deus colocou em nós. Nós agora temos paz de Deus e paz com Deus. Isso é relacionamento. Nós fomos
completamente justificados pela morte de Jesus Cristo. Mas Paulo fala de um outro benefício, e esse segundo benefício, eu não quero explorar todos os 10 versículos, seria uma escola bíblica dominical, não vamos fazer isso e cansaríamos os irmãos, nós vamos buscar sermos objetivos. Mas o segundo benefício que eu quero destacar aqui, que saltou aos meus olhos, é conhecido de todos nós, é o amor do Deus triuno, de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo por nós. A morte de Jesus é o maior veículo de revelação do amor de Deus, meus irmãos. Foi só pela morte que nós podemos compreender a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Por mais que você tenha tido experiências amargas nesse campo do relacionamento, uma vez que o amor humano ele é muito mesquinho, ele é condicional, nós já falamos disso, não é? O nosso amor, ele, às vezes, é temporário, ele contradiz, ele vai na contramão, na rota de colisão com o amor divino. Jeremias 31:13, ele diz: há muito o Senhor me apareceu, dizendo-me que o amor eterno te amei, e com amorável benignidade te atraí. Amor eterno, o nosso amor, às vezes, ele é temporário. Ele dura enquanto há reciprocidade. Se me ama, eu amo. Se me distrata, se me odeia, eu deixo de amar. Mas o amor de Deus, é por isso que ele é incompreensível, é por isso que ele transcende a nossa compreensão, porque ele ama a despeito do nosso falho amor, contrariá-lo diversas vezes, mesmo depois de nós termos recebido ele no nosso coração, mas ainda assim falhamos. Mas o amor de Deus não, ele é incondicional, como Paulo retrata aqui. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nenhum mérito, não havia nenhum porquê que justificasse Deus enviar o seu Filho para morrer daquela forma terrível por nós. Esse amor é imedível, é insuperável. Já estou cansado de falar isso aqui, porque isso me afetou muito. O amor de Deus. João 13 diz que ele é sem fim, porque ele amou os seus até o fim. Depois ele vai dizer, João 15 também, ninguém tem maior amor do que este. O amor de Cristo é insuperável, meus irmãos. O amor de Deus pelas nossas vidas. Paulo vai dizer em Efésios, creio que 5,14, se eu não me engano, minha mente está me traindo muito, ele diz que o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos deixa sem graça. É Deus que disse: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quantas vezes eu me surpreendo chorando, envergonhado de certas atitudes, de certos pensamentos que percorrem minha mente, e eu me deparo com essa palavra, Deus dizendo: filho, eu não me deixo vencer pelo teu mal. Sabe como é que eu venço o teu mal? É te amando, é com o meu bem. Mas não é para que você continue nessa vida errada ou de pensamentos ruins. Então o amor de Deus nos constrange, nos deixa sem graça, porque parece que no ápice da nossa consagração, quando parece que estamos vivendo o melhor de Deus, de repente você dá um tropeço e diz: puxa vida. Mas esse amor perfeito, ele nos resgata. Esse amor que não abre mão de mim, de você. Eu não sei porquê, isso é inexplicável. O amor de Deus é o imutável amor de Deus, é o bendito amor de Deus, é o santo amor de Deus, é o glorioso amor de Deus. E ele foi revelado nessa entrega, nessa oferta chamada Jesus. A Bíblia diz em João 3,16, no clássico, que Deus te amou, me amou, nos amou de tal maneira. É um amor inexplicável. Ninguém consegue definir esse de tal maneira. João não achou no vocábulo, no vernáculo humano, uma expressão para retratar na sua completitude o amor de Deus. Na sua essência total, ele não consegue. Então ele diz: olha, Deus
nos amou de tal maneira, se de tal maneira é porque ele não encontrou uma palavra, não existe uma palavra que revele na sua amplitude esse amor. Então ele diz, Deus nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós, a fim de que cada um que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor do Pai foi revelado nessa oferta que ele fez, do seu melhor. Mas eu vejo, quando eu falei do amor da Trindade, eu vejo o amor de Jesus se submetendo a uma missão terrível. Paulo diz, por um justo, possa até ser que alguém ouse morrer. Mas o problema é que ele provou o seu amor por nós, quando nós ainda fedíamos a lama, como diz o certo salmo, né? Quando nós estávamos lameados pelo pecado, sujos, distanciados completamente de Deus. E o amor de Cristo, como Paulo diz, nos constrange, não é? Jesus aceitou morrer como um malfeitor pelos verdadeiros malfeitores que somos nós. Jesus não morreu a morte dos honrados. Jesus morreu a morte dos indignos, dos malditos, para nos tornar benditos de Deus. Mas o que me impressionou nessa leitura foi o que Deus falou ao meu coração. No sentido que Jesus abriu mão, se é que eu posso usar essa expressão, já que a gente fala primogenitura, eu vou usar essa expressão. Jesus abriu mão da sua unigenitura, ele era o filho unigênito, o único do Pai. Para morrer, meu Deus, sem nenhum sentimento egoísta, para morrer por um montão de gente ruim, e de ter que ingressá-los na família real, na família santa, legítima, pura. Jesus não teve nenhum sentimento de resistência a esse amor de Deus. Ele recebeu essa missão e disse, Pai, chegou até a cogitar, dado o grau de sofrimento, não parece, não, Jesus foi um carpinteiro, ele sabia, ele conhecia muito bem os instrumentos que seriam usados no seu martírio. E houve um momento que ele chegou a cogitar, Pai, se possível for, ele sabia que não era possível. Passa de mim esse cálice. Mas depois ele se rende e diz que seja a tua vontade. Minha alma está em grande angústia, mas foi para isso que eu vim. Foi para esse momento. Então Jesus, o amor de Jesus nos constrange porque ele aceitou morrer e ingressar na família de Deus, gente da nossa estirpe. A família era santa, a família real era pura. Pai, Filho, Espírito Santo, estava tudo bem. E milhões de milhares de seres celestes que nunca se rebelaram contra Deus. Seu trono ladeado dos serafins, as criaturas ardentes, querubins, arcanjos, anjos, 4 seres viventes. Os 24 anciãos tem criatura, tem seres indecifráveis, indescritíveis, que a gente não sabe nem sequer do que realmente quer dizer, mas sabemos que são santos, são seres maravilhosos, que nunca transgrediram a lei de Deus, que nunca feriram Deus, que nunca magoaram seu bondoso coração, mas ainda assim ele quis enviar Jesus por amor a mim e a você. E Jesus me constrange, porque ele conhece os nossos corações. 7 vezes ele diz às igrejas da Ásia, as 7 cartas, eu conheço as tuas obras, eu sei exatamente quem é você na sua essência. Ele estava falando para igrejas, mas ele declarava os bastidores do dia a dia. Falava, eu sei, todos pensam que você está apto, você tem até fama de que vive, mas eu conheço os corações, eu sei que você está morto interiormente. Esse que tem o olhar perscrutador, examinador, capaz de nos desvirar ao avesso, que conhece tudo e cada detalhe da nossa vida o tempo todo, mas ele quis nos colocar, aceitou o desafio de nos inserir na família real, na família santa.
Oh, glória a Deus! E ele disse: Pai, que seja feita essa adoção, mas a minha morte só não vai bastar. A minha morte vai impactar, a minha morte vai produzir salvação, mas eu preciso rogar ao Pai para que o terceiro ser da Santa Trindade continue esta boa obra. Então a Bíblia diz em João 14, 16, 17, que Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus disse, eu estava falando em outras, eu estou parafraseando, colocando palavras aqui dentro da Escritura, mas sem cometer nenhuma agressão à santa doutrina. Jesus, então, rogou ao Pai. Eu já falei em outra ocasião que não foi uma oraçãozinha de barriga cheia. Um rogo é algo profundo, é intenso, é almático, é que sai de dentro. Ele disse, eu vou rogar ao Pai. Ele não mandou assim à toa, sabe? Não foi um toque de Shazam, de mágica. Ele não disse, venha Espírito Santo. Pai, vê se é possível, porque o teu Espírito é santo e vai ter que lidar com gente suja, com gente ruim. Então, Pai, vê se há possibilidade. Eu te peço, eu te rogo, eu te suplico, manda a terceira pessoa da Trindade, manda aquele que me santificou desde o ventre de Maria, manda aquele que foi meu companheiro no meu ministério, manda aquele que entrou em mim e nunca mais saiu, manda aquele que me santificou, manda aquele que é glorioso, manda aquele que é poderoso, que foi o responsável pelo meu ministério. Isaías disse, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, pois que me ungiu para curar os quebrantados de coração, né? Me enviou para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista cego, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito, João Batista disse no seu batismo, no batismo de Jesus, que ele viu, João Batista, ele viu o Espírito descer sobre Jesus, e como o pastor José nos ensinou, ninguém viu sair dele até o fim. Só naquele madeiro maldito ele teve que deixá-lo, para ele então rogar 2 vezes na cruz: Deus meu, Deus Pai, Deus meu, Espírito Santo, por que me abandonaste? Ele sempre em sua oração, ele dizia, Pai, tu sempre me ouves, Pai, tu sempre estás comigo. Eles eram muito íntimos e amigos, ele e o Espírito Santo, mas ele teve que sair, porque naquele momento a cruz estava pesada, porque ela compunha todos os pecados de todos os seres humanos de todas as épocas, e pecados de todas as formas, pecados alguns que nós temos dificuldade de lidar, né? Nós qualificamos, infelizmente, é coisa do coração humano. Tenho 40 anos de convertido. Me converti no dia 7 de abril de 1985, eu, minha esposa e meu irmão presbítero João, debaixo das árvores, pela pregação de cruz, numa sexta-feira da paixão, pelo meu irmão, pastor José Olívio. Nunca me arrependi de ter tomado essa decisão. Um microfonezinho daquele gravador. Não existia esse microfone, não. Foi debaixo de árvores, irmãos. Mas sabe o que é que impressiona? É que quando um homem é cheio do Espírito Santo, os instrumentos, isso tudo, não quer dizer nada. Eu assisto cada igreja maravilhosa, meu Deus, parece estádios. Jesus, mas é muita pirotecnia e é muita coisa. Isso não é pecado não, irmãos, eu não estou criticando. A gente não morre de inveja dos grandes, não. Deus sabe lidar com macro e com micro, tá? Então não é inveja não, mas sabe o que eu fico impressionado? É quando, sabe, aquilo tudo, aqueles megas eventos, mas quando aquele homem lá daquele púlpito abre a boca, e você não sente graça, você não sente nada, e aí a gente está debaixo de umas árvores aqui no 404, há 40 anos atrás, e aquele homem ali não era pastor não, novinho, mas ele era muito cheio do Espírito Santo, e ele com aquele microfone
aparelhozinho de gravador, ele me perturbava toda vez que ele me via só. Caramba, mas era enjoado, era um chato de Deus, mas queria minha alma a qualquer preço. Ficou lendo muito Wesley, pronto, queria transformar o salpão da alma, e ele que era um caçador de almas. E aí naquele dia, naquela sexta-feira da paixão, ele com aquele microfone, eu me lembro até hoje, aquele microfone, o Senhor Jesus morreu naquele maldeiro maldito, por amor a mim e por a você. Bom, muito bem, a voz era horrível, não era a voz dele, era o microfone. Não tinha nada, meus irmãos, não tinha nada. Uns bancos duros, sem recosto. As pessoas, inclusive, diziam, poxa, isso aí parece... o banco foi pintado de azul, parece banco de corimba. Desculpa aí se eu feri alguém por essa fala. Mas parecia de centro espírita, né? Aquele banquinho azul, né? Não tinha encosto, não tinha nada. Mas nós tínhamos uma presença divina. Havia uma unção tão maravilhosa que ao término não durou muito, como eu falo muito, ele não falou muito, mas foi o essencial para transformar 3 criaturas. E sabe, desde quando nós estamos em Cristo até hoje, sem nunca termos nos arrependido dessa decisão, há 40 anos. Jesus quis morrer por gente dessa estirpe e quis inserir-nos na família santa, na família real. E ele então rogou ao Espírito Santo, o mesmo Espírito que naquela noite me convenceu dos meus pecados, o mesmo Espírito Santo que me deixou em apuros, que eu só conseguia chorar, meu Deus, aquela cadeira parecia que tinha um visgo. Eu fui passarinheiro, eu fiz muito essa covardia, né? Eu pegava a jaca lá no Gardênia. A gente pegava, tinha a jaca a pau e a jaca manteiga. A jaca dura, que era boa, que era o visgo baiano. Aí eu ia lá para aquele maricá, lá, para pegar os bichinhos, fazia aquela vara, passava aquele visgo. Aí caía tizil, caía pardal, caía coleiro de bando, né? Lá tinha muito aqueles coleirinhos de bando, que o coleiro bom mesmo ficava na pista, lá em cima do eucalipto, o famoso bico laranjeira, tuí-tuí puro, eram os passarinhos que tinham valor. E aquele coleirinho de bando, com aquele canto grego, às vezes caía 3, 4, irmãos. Alguns ficavam pendurados de cabeça para baixo. Outros até, engarrado no visgo, só pelo esforço de tentar sair, quebrava a perninha. A gente fazia isso, irmãos. Mas o Espírito Santo não me quebrou, não me deixou de cabeça para baixo. Mas eu me senti preso, parecia que tinha uma força descomunal naquele banco, eu com meu Hollywood dentro do bolso, e doido para sair, mas eu não conseguia. Tudo que eu conseguia era ouvir aquelas palavras, dizendo que havia alguém que tinha morrido por mim, que me amava, que me queria daquele jeito, que ele era especialista em pegar quebra-cabeça, vida desarrumada e organizar, e botar em ordem, que ele conseguia refazer estruturas, que ele conseguia refazer o homem. Oh, glória a Deus! E o Espírito Santo foi chegando, ele foi entrando, foi tocando na nossa vida. E quando eu vi, eu não sei como, eu estava lá na frente, eu, João e Elisa, chorando de morrer. Mas depois de uma oração que parecia não ter efeito nenhum, aquele vazio existencial acabou. Eu peguei um maço de cigarro, joguei fora, e meu tio, Sebastião, que tinha apelido de brocado, ele, ô, sobrinho, me dá um cigarro aí, pelo menos um cigarro. Eu falei, não, se não serve para mim, não pode servir para você. Eu falei, fica com isqueiro para acender fogão, mas o cigarro eu joguei fora. Uma libertação, meus irmãos, que não é o assunto de hoje, mas uma libertação plena, completa, do que vocês não imaginam. Algumas coisas chegaram ao conhecimento, outras vão comigo para o sepulcro, e como foi purificado, justificado pelo sangue de Jesus, a gente não tem que se gloriar em pecado nenhum, que fique para lá enterrado com o diabo, que me levou a cometer aquelas coisas. Hoje, mais do que vencedor em Cristo Jesus, ele quis nos colocar na família sagrada, e para não incorrer no risco de tornar a interpretação humana, né, um amor teórico, um amor sem eficiência, Paulo diz que o Espírito Santo derramou em nós, em nossos corações, o amor de Deus.
porque o nosso é mesquinho, é periódico, o nosso é condicional, ele tem um montão de defeitos. Mas Paulo fala de um outro benefício, que nós estamos já quase encerrando praticamente, é que ele vai dizer, no versículo 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meu Deus do céu, reconciliar, meus irmãos, é restituir a paz ou as boas relações perdidas. A ideia de transformar a inimizade em afeto. Esse é o conceito de reconciliação. As reconciliações humanas são maravilhosas, né? É muito comum nessas datas festivas, né? Parece que um espírito de nostalgia. É pena que ele é passageiro e nem sempre ele é verdadeiro, como, por exemplo, o Natal, né? As pessoas são tomadas desses sentimentos, né? E às vezes conseguem fazer as pazes até o próximo desentendimento e volta tudo, zera tudo. Então, as reconciliações entre seres humanos, elas sofrem, né, a possibilidade de rupturas. Mas a reconciliação com Cristo, em Cristo, meus irmãos, ela é eterna. Olha, escuta um negócio desse. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Porque o pecado afetou, não é, toda a criação, não só as criaturas, toda a criação. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Oh, meu Deus do céu! Olha o que Cristo fez por nós. Cristo não somente, meus irmãos, morreu por nós, mas Ele vive para nós. E isso é que é maravilhoso. E alguém se atreveu a dizer, ora, se Cristo, sendo nós inimigos, meus irmãos, aceitar a cruz, morrer por gente inimiga do Pai, a Bíblia diz isso aqui, está aqui. Em Romanos e nessa passagem que eu li de Colossenses, nós éramos inimigos, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Morrer na cruz por gente que era inimiga do seu Pai. Mas a Bíblia diz que Jesus fez isso. Ele não somente morreu, mas agora vive para nós. Intercede por nós junto ao Pai, quando nós falhamos. E se quando éramos inimigos, Jesus foi capaz de morrer por nós, imagine o que Jesus não é capaz de fazer por nós agora, reconciliados com Deus, meus irmãos, se afastado de Deus, em estado de desgraça, inimigos da lei de Deus, ofensivos ao coração de Deus. Jesus aceitou morrer por nós, inimigos de Deus. Agora você imagina, isso é para você medir o quanto Deus te ama. De vez em quando o diabo, ele investe muito nessa área, para colocar entre nós e Deus um sentimento de desconfiança. Tu és bom, mas nem tanto. Se fosse tão bom assim, eu agora mesmo estou com esse joelho aqui. Essa noite eu passei literalmente em claro. Eu passei sentado e deitado, sentado e deitado. Só que o problema é que do diabo e da enfermidade, de me deixar acordado, é que eu não paro de orar. Então eu estava colocando, eu falei, quer me deixar acordado, então eu vou orar pelos meus irmãos. E começo a falar, vocês já sabem como é que é, eu oro com a lista toda na cabeça e começo a falar de vocês, um por um, e vai cobrindo, vai abençoando. Tu conhece as suas necessidades, vai tocando. Então, de vez em quando, ele tenta colocar essa ideia, sabe, de desconfiança do amor de Deus. Porque a gente parece que está sendo treinado por essa teologia louca que anda rondando as igrejas, que Deus só é Deus quando é só vitória. Isso virou até jargão na boca do Paulinho Gogó. É só vitória.
Não é só vitória não, irmãos, é muita luta. E tem mais, tem luta e nem sempre tem vitória. Crente tem derrota também. Só que aquela derrota não é para anular a nossa fé, é para fortalecer a nossa fé em Deus. São lições, são aprendizados, são coisas que a gente aprende e não vai fazer mais, ou então vai servir de ensino para ajudar a outros. Mas a Bíblia diz que Jesus aceitou, isso me deixou impressionado. Jesus aceitou morrer quando éramos inimigos. O que Ele não pode fazer por você, meus irmãos? Vocês, meus irmãos. O que Cristo não pode fazer por nós? Quem pode morrer por inimigo, por gente ruim, quanto mais agora reconciliados, quanto mais agora justificados, temos paz com Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Não existe nenhuma situação que Deus não possa mudar. Não existe caso perdido para o Senhor. Marta, Maria, Joana e uma turma grande. As mulheres foram testemunhas, no texto que o pastor Jorge leu aqui, da ressurreição de Cristo. E os 2 varões que se puseram, né, em cima daquela pedra removida, eles disseram uma coisa interessante. Por que vocês estão buscando o que vive entre os mortos? Por que vocês estão buscando aquele que vive? Paulo diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui a vida é ressurreição, meus irmãos. É pela sua ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela ratificou a sua morte, deu sentido, deu razão. Se houvesse só morte, ele continuaria sendo só mais um grande líder religioso. Só mais alguém que apareceu na história, maravilhoso, um bom conselheiro, uma pessoa amiga que se identificava com as tristezas, as angústias, as perturbações dos seres humanos, mas a ressurreição revela a sua deidade, o quanto ele era Deus. Jesus venceu a morte, e quem vence a morte, como disse o pastor José na sua oração, vence doença, vence diabo, vence o inferno. Não há inimigo à altura de Cristo por causa da sua ressurreição. O maior de todos os inimigos ele venceu, a morte, o pecado, o inferno, Jesus venceu. A ressurreição é a esperança da igreja. É por causa da ressurreição que nós aguardamos a sua volta. Se ele morresse e não saísse daquele sepulcro, aquela palavra, fui preparar lugar para voltar, e quando eu voltar, eu vos levarei, porque sabe, na casa do meu pai tem muitas moradas. Isso seria uma grande farsa, mas não, Paulo disse, olha, aquele que, sabe, morreu, ele ressuscitou, e se a nossa esperança em Cristo se resume apenas às coisas dessa vida, se a nossa fé em Cristo, se a nossa relação com Cristo é firmada só em cura, em casa, em carro, em vitórias terrenas e bênçãos, nós somos os mais miseráveis, porque o melhor nos aguarda, por causa da ressurreição. Aquele que diz, onde morte, onde está a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? Eu venci a morte, ele falou para João. Em Apocalipse 1 ele disse, João, eu sou aquele que foi morto e que reviveu. E trago comigo em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Fui eu, João, aquele que você colocou a cabeça no meu ombro, se lembra, João? Pois muito bem, eu venci a morte, e porque Jesus venceu, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é um marco na nossa vida terrena e na nossa vida eterna. Tudo mudou a partir disso. A ressurreição de Jesus também nos ajuda a crermos que Deus pode ressuscitar sentimentos amortecidos. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não trouxe de volta um robô, ele não trouxe de volta um insano, um doido,
Passou 4 dias, ficou sem oxigenação no cérebro, o sangue petrificou, o coração não bombeou, não enviou oxigênio. Voltou, mas voltou meio idiota, está meio doido. Voltou na plenitude da sua sanidade, voltou sabendo de tudo. Sabe, Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele podia ter ido e curado. Só curar uma enfermidade era pouco para Jesus. Quando Maria foi atrás dele, sabe, Senhor, que bom que tu chegou, mandou dizer para ele, olha, teu amigo Lázaro está doente. E quando aquela voz de ressurreição disse, Lázaro, sai para fora, saiu Lázaro curado, meus irmãos, não foi doente para morrer de novo. Jesus não ressuscitou e disse, olha, agora vocês procurem um médico especialista dessa área, tá? Vamos supor aqui, hipoteticamente, que ninguém sabe a causa da morte de Lázaro. Se foi um câncer, agora procura um oncologista, vai se tratar, vai lá para o INCA, sabe, vê o que trata, olha bem isso aí, vê o que foi, foi um AVC, um AVE, não foi nada disso. Jesus nem tomou conhecimento do que matou. O que ele queria era dar a vida, porque ele é o Senhor da vida. Ele disse, eu sou a vida e a ressurreição, e aquele que está morto, se crê em mim, ele vai viver. Se teus sentimentos em relação à fé estão mortos, nessa manhã de ressurreição, é manhã de ressurreição da tua fé, sabe, é manhã de ressurreição do teu amor que está morrendo, pela casa do Senhor, pela obra de Deus, pela esposa, quiçá pelos filhos. Nós somos atacados por isso, meus irmãos. Mas a ressurreição de Cristo marca um novo começo. Na vida da igreja e na nossa vida pessoal. No corpo de Cristo, mas também na nossa individualidade. Por que buscais o vivente entre os mortos? Durante muitos anos, as pessoas buscaram, através das religiões ou de líderes de religiões, a solução para os seus problemas. Estavam procurando vida em gente que morre. Foi ótimo tê-los, inclusive os santos da Bíblia. Como eu queria ter conhecido Eliseu, Moisés, eu queria conhecer Davi, mas eles morreram, irmãos. O único que venceu a morte e está entre nós é Cristo. E Ele pode tudo. E tudo isso, para encerrar, foi feito, o sentimento motivador foi o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo, que para continuar a obra de Cristo, trouxe o seu fruto e colocou dentro de nós, derramou o amor de Deus. Nosso amor é falho, então ele derramou o perfeito amor de Deus dentro de nós. E o Espírito Santo então colocou o seu fruto, para que por meio dele, um processo de maturidade, de transformação e de verdadeira identidade de cidadãos do reino dos céus passasse a acontecer em nós. Então ele trouxe o seu fruto, lá de Gálatas 5:22, né? O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, né? A fé, a mansidão e o domínio próprio. Pois muito bem, meus irmãos, essa tríade, né, na verdade, são 3: amor, paz, o gozo, ou vem alegria, né? Tem tradução que vem gozo, é a mesma coisa. É a nossa relação com Deus. Bondade, benignidade, né? Diz respeito, a bondade, benignidade, longanimidade diz respeito à nossa relação com o nosso próximo. Você pratica para com o outro. E mansidão, fé, temperança, é nós, é conosco, é consigo mesmo. Essas coisas precisam ser trabalhadas em nós. Então o Espírito Santo, para trabalhar a perfeição em nós, Ele fez isso. E não há nada que Deus não faça por amor a cada um de nós. Mas o mais maravilhoso é que tudo isso foi feito de graça e pela graça. Não essa graça leviana que andam apregoando, né?
Essa graça que é praticamente um passaporte para você continuar levando uma vida de pecado e joga tudo na conta da graça. Não é um salvo-conduto para você continuar, e nem eu, levando uma vida leviana depois de termos o conhecimento de Cristo. Não, não é isso. É a graça bendita do Senhor, que nós não merecíamos nada, absolutamente nada, mas Ele quis, apesar de não termos nenhum merecimento, Ele fez. Isso é a inaudita graça, é a sublime graça, é a generosa graça, a maravilhosa graça, a incomparável graça, a soberana graça, a eterna graça de nosso Senhor. E como canta Paulo Brito em um dos seus hinos, e quando eu chegar na glória e os irmãos me perguntarem: Brito, como é que você chegou aqui? Ele vai cantar: foi graça, irmão, eu cheguei pela graça de Jesus, pela graça fomos salvos, pela graça nos mantemos em Cristo, pela graça nós vamos chegar até o fim, e vamos bradar como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Isso é graça, irmãos. A graça de Deus trouxe Jesus dos mortos, ressuscitou para que nós vivêssemos essa intensidade nele. Graça. Essa é a melhor interpretação de graça. Alguém, eu vou repetir porque é lindo demais para encerrar. Alguém já disse que graça deve ser compreendida não dessa maneira, essa hipergraça. Vocês devem ter assistido, porque agora a internet está cheia. A hipergraça diz que, baseada em João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já tirou o pecado não existe mais. É um conceito preconceituoso de uma igreja, sabe, exclusivista, que é só um bocadinho, e ela quer que o resto vá para o inferno, igual a canção de Roberto Carlos. E não é verdade. E que tudo mais vai para o inferno, não é verdade. Alguém exemplificou a graça de Deus da seguinte maneira: a verdadeira graça é como um trapezista, um exímio trapezista, que ao longo dos anos de muito treino, ele sobe ao picadeiro para fazer mais uma exibição do seu número, que é belíssimo num circo. Quem já teve a oportunidade de ver, até pela televisão é lindo. E dá arrepio, é muita coragem, não é? Mas também, são muitos anos. E ele treina para dar aquele espetáculo completo, pleno, mas às vezes acontece de dar errado e eles despencam do picadeiro. E o que tem lá embaixo? Uma rede protetora. Qual é o nome desta rede? Qual é o nome desta rede? Graça. João, 1 João, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: olha, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, trapezista, é para que você não caia. Mas se cair, irmão, você foi salvo para não pecar, para não cair. Mas se cair, tendes uma graça, tem uma rede, tem um advogado, Jesus Cristo, junto ao Pai. Ele vai interceder, Ele vai te amparar, Ele não vai te jogar fora. Essa é a verdadeira graça. O nome dessa rede, é para não pecar. Mas se acontecer, não se esqueça, temos um advogado junto ao Pai. Tem uma rede de amparo. Está se sentindo solto, caído? Tem uma rede de amparo, Cristo. Tem outra rede de amparo. A igreja é uma fonte de graça. A igreja aceita no seu seio gente de todo. Olha, a sociedade tem uma dívida astronômica. A sociedade, mesmo ímpia, jamais deveria perseguir a igreja, porque a igreja, ela faz um trabalho fantástico de resgate. Amém pelo AA, pelo TA da vida, por todas essas instituições de resgate, mas nenhuma delas é como a igreja. Porque o camarada, como eu, por exemplo, eu já visitei TA, eu estive no AA, e o que aconteceu com a AA? Bom, você se liberta da bebida, mas continua sendo um pecador de uma figa, um mentiroso de uma figa. Você continua tudo, você só foi liberto da bebida. Não adianta de nada. Foi liberto das drogas, e daí? É liberto das drogas, mas continua fazendo ainda um montão de drogas. Não fuma droga, mas faz drogas. Mas a graça salvífica de Jesus, ela liberta o homem na sua plenitude. O homem é liberto. Se
pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus os abençoe em nome de Jesus. Lhes conceda um excelente domingo de Páscoa. Não precisamos, ser repetitivos. Não há nenhuma ligação entre a Páscoa do mundo e a Páscoa da igreja. Você não está proibido de dar um bombonzinho para uma criança que ainda não entende, mas seria bom já ensinar. Mamãe está dando esse docinho, tá? Mas isso aqui não tem nada a ver com Jesus, tá? A Páscoa cristã não é coelho, é cordeiro. A Páscoa cristã não é chocolate, é sangue. E sangue de Jesus. Isso precisa estar na cabeça das nossas criancinhas. Boa Páscoa, Deus os abençoe. E se porventura você estiver nesta manhã aqui se sentindo desgarrado, desamparado, despencou lá de cima. Você está em queda livre. Esta manhã eu quero que você venha aqui porque tem uma rede chamada Jesus. Tem uma rede de graça que quer te amparar. Tem uma rede chamada igreja. A igreja que faz esse trabalho fantástico. Adere todo mundo. Se pudesse fazer um histórico de quem passa pela igreja, meu Deus. A igreja trata de tudo quanto é gente. Tudo quanto é pessoa. Tudo quanto é pecado. E ela devolve à sociedade essa pessoa transformada por causa do Evangelho de Cristo. Alguém nesta manhã quer se reconciliar com esse cordeiro, quer voltar às pazes com Cristo, Você pode fazer isso, tá bom? Nós estamos aqui abrindo essa oportunidade. Foi nos dada essa oportunidade, como eu falei aqui, há 40 anos atrás, eu não poderia negá-la a você, que entrou aqui, que pode estar se sentindo fraco, não importa. Fortalecer é trabalho de Jesus, é trabalho do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é vencer essa dificuldade de confiarmos em Deus. Às vezes o diabo tenta colocar aquele sentimento de desconfiança. Não é bem assim, é sempre assim. Ele nunca vai deixar de te amar, nunca vai deixar de querer cuidar de você. Alguém quer vir então? Eu não vou insistir, porque Jesus não é a mercadoria barata. Ele é a pérola de bom preço. Mas se você quiser, dar um passo de fé nessa manhã de Páscoa, quer dar uma alegria para Jesus? Puxa, Jesus, Tu ressuscitou por mim. Tu venceu a morte por mim. Puxa, então eu vou dar esse passo de fé. Você quer fazer isso? Vem aqui na frente. Eu vou ter o maior prazer de estar orando com essa igreja pela tua vida. Você não sabe a alegria que tu vai causar nos céus. A Bíblia diz que há alegria nos céus quando o pecador se arrepende. Não tem alegria no céu quando um paralítico anda. Isso é alegria na terra. Quando um cego enxerga, quando um mudo fala, quando um paralítico anda, é a alegria dos homens, meus irmãos. Isso aí não altera nada em Deus. Agora, quer alterar o céu? A alegria no céu por um pecador que se arrepende, por alguém que está afastado de Deus e que se reconcilia. Aí tem alegria no céu, aí tem festa de ressurreição. Amém? Então Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Jorge.